Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje iniciamos o Umbanda Simples Podcast. Isso mesmo, há bastante tempo tenho pensado em fazer um podcast exclusivamente sobre Umbanda, mas entre altos e baixos agora finalmente a ideia decolou. E se você já acompanha o meu trabalho em matéria de espiritualidade, você sabe que eu gosto de fazer um bate-papo simples, franco, honesto, baseado na minha experiência, na minha vivência de terreiro, na minha visão sobre a Umbanda, e é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Um bate-papo franco, honesto e livre sobre os mais diversos assuntos no campo da Umbanda. Esse podcast será lançado pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Amazon Music e você também poderá ouvi-lo no canal Umbanda Simples do YouTube, youtube.com/Umbanda Simples. E também vou linká-lo no blog umbandasimples.com.br e também na página do Facebook de Umbanda Simples. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. E a princípio eu não vou prometer a vocês uma periodicidade, eu não vou dizer que a gente vai fazer semanal, quinzenal, porque se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu sou muito da inspiração. Bateu a inspiração, eu produzo conteúdo. Não bateu, eu não produzo. Então, quando a inspiração vier, então vocês encontrarão novos conteúdos. Porém, desde o princípio, eu já peço para você se inscrever, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, mostra isso para outras pessoas, enfim, ajude divulgando para que esses conteúdos cheguem a pessoas que se identificam com a minha maneira de ver e pensar a Umbanda, e assim nós vamos colaborar para a difusão e ampliação do conhecimento, tranquilo? Bem, se você não me conhece, eu acho importante me apresentar, não é? Meu nome é Leonardo Montes, eu sou professor de História, sou também psicólogo, inclusive, se você tiver interesse em terapia, eu faço atendimento online, depois manda uma mensagem que a gente conversa. Sou estudioso do universo da espiritualidade há 22 anos e desses 22 anos, há 10 eu estou focado no universo da Umbanda. Sou médium, exerço o cargo de médium-chefe em nosso terreiro chamado Casa de Umbanda União e estou já nessa função há quase 7 anos, exercendo a caridade que a Umbanda nos ensina para engrandecimento de mim mesmo. E na internet já há muitos anos eu produzo conteúdos. Eu tenho um outro canal chamado Voz Espiritualista, com mais de 53 mil inscritos. Já escrevi alguns livros, todos eles são gratuitos e você pode baixá-los lá no blog umbandasimples.com.br. E agora resolvi começar mais um novo projeto de difusão do conhecimento em matéria de Umbanda a partir da Umbanda que eu pratico, logo a partir de um ponto de vista. Eu não tenho a menor pretensão de falar em nome de toda a Umbanda, mas eu acho que é um projeto necessário. Então, introdução feita, vamos ao nosso tema, né? E eu gostaria de começar com uma dúvida que muitas pessoas têm, afinal de contas, o que é Umbanda? E eu vou trazer aqui a minha visão sobre o que vem a ser Umbanda. Bem, como professor de História, eu acho que não tem como a gente falar de alguma coisa sem conhecer antes a sua história, né? Então eu vou fazer aqui um resumo para vocês. A Umbanda é uma religião brasileira nascida no ano de 1908, especificamente no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, através de um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, que na época contava com 17 anos de idade e que havia sido acometido de umas enfermidades meio estranhas. Ele ficava de cama, às vezes falava numa língua que ninguém entendia, e a família, preocupada,
em saber do que se tratava aquilo, buscou médicos, levou o menino para o padre e, não conseguindo resolver o problema, alguém disse: isso deve ser coisa de espiritismo, leve esse menino num centro espírita. E foi o que o pai fez. Levou o seu filho até um centro espírita e, chegando lá durante a reunião, o jovem de 17 anos é acometido por um impulso estranho, né? E antes que a reunião começasse, ele se levanta no meio do salão e diz: aqui falta uma flor. Vai lá no jardim, tira uma flor, coloca na mesa. E então acontece uma coisa que não é muito comum dentro das sessões espíritas, né? Que é ali um debate. Esse jovem começa a falar com uma autoridade diferente, começa a falar com firmeza, com convicção, e ele então não entende por que os espíritos de ex-escravos e de indígenas brasileiros não estavam sendo recebidos na sessão. Eles, quando se manifestavam, eram repelidos. E ele diz: por que é que vocês estão expulsando essas criaturas? E ali tem um debate, né, com o dirigente da sessão, que, não aceitando a argumentação, né, do rapaz já em processo mediúnico, então a entidade diz: amanhã estarei na casa do meu aparelho e darei início ao novo culto. Culto esse que nós chamamos de Umbanda. Isso aconteceu no dia 16 de novembro de 1908. Na casa onde residia então o jovem Zélio Fernandino de Moraes. Ali se manifestou a entidade que futuramente se deu a conhecer com o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, e gradativamente, com o correr dos anos, essa entidade foi trazendo os fundamentos básicos, os princípios fundamentais da religião. Entre esses princípios, nós podemos destacar a caridade. Não existe Umbanda sem caridade. A Umbanda é a manifestação de espíritos para o exercício da caridade. Aqueles espíritos que um dia viveram na Terra, que passaram pelas provas da vida, como nós estamos passando neste momento, eles retornam do mundo espiritual, manifestam-se através dos médiuns para nos guiar. É por isso que nós chamamos essas entidades de guias. Eles vêm para nos mostrar o melhor caminho. Como entidades que venceram as suas provações, conseguiram evoluir espiritualmente, eles retornam através dos médiuns para nos ajudar nos caminhos da vida. E para fazer isso, não há outra alternativa que não seja a caridade. A Umbanda é uma religião que trabalha apenas para o bem, visando a felicidade, o amor, a paz de espírito. Não existe Umbanda que faz mal, não existe Umbanda que faz amarração, não existe Umbanda que faz trabalhos negativos. Isso são distorções, quando existentes dentro da religião, que aliás acontecem todas, né? Todas as religiões têm maus religiosos, a Umbanda não é exceção, e também faz parte do imaginário das pessoas que, não conhecendo a religião de fato, a vê sempre como algo obscuro, sinistro, tenebroso e nada mais longe da verdade. A Umbanda faz da mediunidade uma ferramenta de caridade e auxílio ao próximo, onde baixam os nossos guias, principalmente caboclos, que são os nossos ancestrais indígenas, e os pretos velhos, que são os ancestrais africanos, para trazer um pouco de paz, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma energia espiritual que beneficie as pessoas, certo? E claro que, com o correr do tempo, começaram a surgir outras linhas de trabalho que em algum momento a gente entra nisso, né? Então, entre os princípios fundamentais está a caridade. Mas para fazer caridade é preciso gratuidade, é outro princípio fundamental da Umbanda. Os trabalhos são gratuitos, não se cobra nada.
Não existe pedágio em terreiro de Umbanda, né? Aliás, se você conhecer algum terreiro de Umbanda que está cobrando, é esse terreiro que está errado, né? Está ferindo os princípios da religião. E por que a gratuidade? Porque a gente vive num país profundamente desigual. Então a Umbanda, ela nivela as possibilidades. Não importa se você é rico, multimilionário, ou se você é um vendedor de picolé. Se você chega no terreiro de Umbanda, você vai sentar lado a lado, você vai ser atendido do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma consideração, e você não vai pagar nada por isso, porque as entidades vêm para exercer a caridade. A Umbanda também tem como princípio o amor ao próximo, a fraternidade, a busca do desenvolvimento de valores que são essencialmente cristãos para o crescimento e fortalecimento do espírito humano. É por isso que nós reverenciamos Jesus, sim, com toda e absoluta certeza, não é? Quem entra num terreiro de Umbanda pela primeira vez, frequentemente observa algumas coisas que chamam a atenção. Talvez a primeira delas é o uso de imagens católicas, né? E isso tem uma explicação histórica. Isso falava sobre a religiosidade popular. Quando a Umbanda surgiu no começo do século XX, a imensa maioria da população brasileira era profundamente católica. Então as entidades permitiram que as imagens chegassem até os terreiros como representantes simbólicos daquilo que desperta a fé nas pessoas. Tem muita gente de fora que acha que na Umbanda a gente adora imagem. Isso é um erro. A gente entende a imagem como um símbolo. Então, quando a pessoa chega num terreiro de Umbanda, por exemplo, e ela olha para a imagem de São Jorge, ela pensa num santo guerreiro. Ela pensa num aspecto da vida da luta, mas da luta do cotidiano, da luta do acordar numa segunda-feira, de se esforçar para ser uma pessoa melhor, para ir em busca da realização dos seus sonhos. Entende? Então é por isso que os terreiros de Umbanda, pelo menos a grande maioria deles, tem imagens católicas, né? Outra coisa que é bastante comum também nos terreiros de Umbanda é o sincretismo afro-católico, né? Isto é, muitos dos orixás foram sincretizados com santos católicos, a princípio pela proibição que existia de se cultuar o orixá perante os povos escravizados, né? E depois como parte da cultura. Na Umbanda que eu pratico, por exemplo, se você reza para o santo ou se você reza para o orixá, não importa. Quando você olha, vamos pegar o exemplo que eu dei, para a imagem de São Jorge e você faz uma oração pedindo a São Jorge que lhe dê força para que você também seja um guerreiro e enfrente as demandas da sua vida, isso é válido. Mas se você olha para aquela imagem e você pede para Ogum, que é um orixá, que ele também te dê força, é a mesma coisa para a gente. Por isso que tanto faz para quem você reza. O que importa para a gente é que você reze, seja para o santo, seja para o orixá, seja para as entidades, seja simplesmente para Deus. A oração é um princípio fundamental da Umbanda também, não é? Outra coisa que salta aos olhos de quem visita um terreiro de Umbanda pela primeira vez é o fato dos médiuns estarem todos vestidos de branco com os pés descalços, né? A roupa branca simboliza paz, a paz que a gente está buscando primeiro em nós e a paz que depois a gente deseja ver no mundo. Os pés descalços simbolizam a humildade. Não importa se você é uma pessoa com doutorado no terreiro ou se você é uma pessoa analfabeta. Ali dentro do terreiro todo mundo é igual. Então é por isso que os pés estão descalços, né, em contato ali com a terra, né, com o chão, tem esse simbolismo, né? Outro fator que chama a atenção é o uso de elementos. Isso daí causa bastante polêmica, né? A pessoa chega num terreiro de Umbanda, vê ali o preto velho com cachimbo, de repente vê o Exu tomando uma cachaça e ela pensa, sei não, essas entidades aí são entidades inferiores, né? Viciosas, que vêm para a terra para beber, vêm para a terra para fumar, e isso é um erro, né? O que acontece é que a gente confunde o uso profano do uso religioso.
Por exemplo, o tabaco que hoje foi industrializado e está nos cigarros que as pessoas consomem, vieram originalmente dos povos indígenas, que utilizavam principalmente em rituais religiosos. Então ele foi desambientado, ele foi apropriado, ele foi industrializado e virou esse veneno que as pessoas fumam. Isso é uma coisa. O que as entidades utilizam no terreiro é tabaco. Na maioria das vezes, tabaco puro ou misturado com outras ervas, porque dali se retira uma energia que fortalece o transe mediúnico, uma energia de limpeza, uma energia de conexão, né, com a força do fogo, com a força do ar que está ali dentro do cachimbo ou do charuto. A mesma coisa acontece com o álcool, né? A gente vive numa sociedade que adora uma cerveja, né? E essas pessoas então olham para a entidade bebendo uma cachaça, né, no terreiro, que a gente chama também de marafo, e ela vai pensar, poxa, essa entidade é cachaceira, né? Na verdade, não. Ela também está utilizando um elemento, que é o álcool. O álcool tem uma força muito poderosa. O álcool também ajuda em processos de limpeza, também fortalece o transe mediúnico, e dali a entidade tira uma energia muito poderosa que ela pode utilizar nos trabalhos para fazer os descarregos, como a gente fala, as limpezas espirituais profundas. Então a Umbanda utiliza elementos, mas utiliza com moderação, utiliza com cuidado, utiliza apenas na medida do necessário para realizar as ações espirituais, os nossos trabalhos ou magias, para quem prefere utilizar esse termo, né? Então, enfim, acho que eu teria 1000 formas diferentes de explicar o que é Umbanda, mas a minha sugestão, se você nunca foi num terreiro de Umbanda, é que você se permita ter essa experiência, que você vá para conhecer. Se você não tiver alguém que possa te levar, pesquisa na internet, peça indicações, porque tem terreiros por todo o Brasil, né? E sugiro, inclusive, que ao encontrar um terreiro, você vá com o coração aberto, né? Vivencie aquela experiência, porque foi transformadora. Eu vou contar rapidinho para vocês como foi comigo. Eu não nasci em família umbandista. Eu não conhecia ninguém que era da Umbanda. Mas eu comecei a ficar curioso no assunto, comecei a pesquisar, comecei a me informar. E eu me lembrava que meu pai fazia uma pequena piada, sabe? Quando a gente estava assim meio doente, ele falava, olha, vou levar vocês em determinado terreiro para correr o ramo. Era uma brincadeira que ele fazia. E um dia eu perguntei para ele, falei, pai, esse lugar que você fala existe? Falei, existe. E eu comecei a pesquisar, encontrei a página no Facebook, vi que era um terreiro de Umbanda, vi qual era o dia de trabalho e falei, vou lá conhecer. Não sabia nada de Umbanda. Cheguei morrendo de medo. Lembro até hoje que quando eu entrei no salão e eles fecharam o portão, que meu coração quase saiu pela boca. Porque ali naquele momento tinha um monte de preconceito, um monte de intolerâncias que a vida inteira eu fui ouvindo e eu imaginei que eu fosse encontrar algo terrível ali. E na verdade o que eu encontrei foi algo maravilhoso e que transformou a minha vida, né? A primeira vez que eu fui tomar um passe num terreiro, eu cheguei para a entidade, né, que estava ali dando consulta, e era um médium muito mais jovem do que eu. Quando eu cheguei, eu fiquei olhando nos médiuns mais velhos, pensei, opa, aqueles ali devem ser bons. A hora que eu fui levado para o médium mais jovem, eu confesso a vocês que eu não botei muita fé não. Era uma gíria de caboclo. Cheguei lá, cumprimentei a entidade falou para mim, eu sei por que você está aqui. Aí eu falei, ah, é por quê? E a entidade disse, você foi promovido no serviço há pouco tempo e está com dificuldade que seus colegas agora te vejam como chefe. Cara, eu não lembro de mais nada do que ela falou. Eu fiquei tão chocado com aquilo que tudo mais que a entidade falou eu esqueci. Porque de fato aquilo estava acontecendo. Havia uma semana que eu tinha sido promovido no serviço e estava com muita dificuldade, porque os meus antigos colegas de trabalho estavam aproveitando da minha amizade para querer favores no serviço, né? E eu estava tendo dificuldade em lidar com isso. Então aquela experiência foi tão marcante que eu falei, eu preciso voltar aqui. E eu voltei outras vezes nesse terreiro, fiquei estudando e 2 anos depois foi quando chegou o meu chamado, né, para entrar para um terreiro de Umbanda, para começar o meu desenvolvimento mediúnico, enfim.
não parei até hoje. Então, a Umbanda é uma religião de paz, é uma religião de amor, é uma religião de caridade, é uma religião que prega o bem, é uma religião que prega o amor ao próximo. As pessoas na Umbanda passam por um processo intenso de aprendizagem no que se refere à humildade, à fraternidade, e se estiverem com os corações abertos, com certeza vão encontrar na religião uma universidade da vida para enriquecimento dos seus próprios espíritos. Então, a Umbanda é tudo de bom, né? Tudo de bom na minha vida, e tudo que eu aprendi, eu tenho procurado nos últimos anos passar isso para outras pessoas, porque, enfim, aquela ideia, né? Aquilo que nos faz bem, a gente quer também que faça bem a outras pessoas. Bem, para poder encerrar esse nosso primeiro episódio, eu vou deixar aqui um trechinho de uma fala do Zélio Fernandinho de Moraes, incorporado, né, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando o médium já contava com quase 80 anos de idade, no ano de 1971, deixando ali a sua palavra sobre vários pontos que são profundamente importantes na história da Umbanda até os dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para dizer o que acharam desse episódio. Né? Vocês acham que eu tinha que ir mais fundo? Eu fui muito fundo, eu devia ir mais raso, eu falei demais, falei de menos, tá legal esse formato? Depois vocês comentam aí embaixo, tá bom? Até a próxima, pessoal, e fiquem aí com a fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Um abraço. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade na Umbanda. Sinceridade, este amor de irmão para irmão. Porque eu sempre prevenia, apelando para o general, hoje general, e para companheiros que me acompanham há muitos anos. A Moeda vai a trabalhar Umbanda. Médios que vão se vender e que serão mais tarde expulsos como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem e a consulente mulher, do médium mulher e o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores, os próprios espíritos que atacam as vossas casas, fazem com que toque alguma coisa ao coração da mulher que fala com o pai de terreiro, como faz atacar o coração do homem que fala a mãe de terreiro. E é preciso ter muito cuidado. Haver moral para que a Umbanda progrida e seja uma Umbanda de humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. E acredito a vocês, meus irmãos, acreditem em vocês, que neste momento me rodeiam diversos espíritos que vêm trabalhando na Umbanda do Brasil. Porque a Venicidade não veio por acaso, não. Eu trouxe uma ordem, uma missão, porque venho há muito tempo dizendo aquilo que ia acontecer. Desde o terremoto de Lisboa, em 1755, até este momento. E tudo que aquilo que eu dizia que ia acontecer, acontecia. Pois bem, sejam humildes, tragam amor no coração, mas amor de irmão para irmão. Porque as vossas mediunidades ficarão muito mais limpas e puras, súteis a qualquer espírito superior que possa baixar. Que os vossos aparelhos estejam sempre limpos, que os vossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que Jesus aplicou na terra, para que tenhamos boas comunicações, boas proteções para todos aqueles que possam ir em busca de socorro nas nossas casas de Umbanda, nas nossas casas de caridade em todo o Brasil. Meus irmãos, este aparelho está velho, já com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Se eu disser que eu o ajudei para que ele pudesse casar, para que ele não pudesse andar dando cabeçadas, para que fosse um médium aproveitado, como eu disse, a federação está lá escrito,
Fui procurar as mediunidades que ele tinha para fazer a nossa Umbanda no Brasil. E todos esses, a maior parte ou todos esses que trabalham em Umbanda, não passaram por essa tenda. Passaram por filhos, saíram desta tenda e criaram outros terreiros. Das 7 tendas criadas por mim, no Distrito Federal, muitas tendas têm saído para fazer a caridade ao seu semelhante e ao seu próximo.